Oi, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia, como me apresento em todos os vídeos, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da resolução número 4, de 3 de julho de 2010, que trata das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Como é um documento extenso que condensa orientações curriculares com fundamentações na própria LDB, nós desdobramos em algumas partes e hoje nós vamos tratar das etapas da educação básica. Vamos ver aqui o que temos aí para essas etapas. Primeiro, nós vamos tratar da educação infantil. Quais os objetivos da educação infantil, né? Quais as principais características colocadas aqui neste documento? Então, a educação infantil, né, que é para criança de 0 a 5 anos, em creches e pré-escolas, ela tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Ou seja, é o primeiro ambiente fora do espaço doméstico que a criança irá frequentar. O que se diz a esse respeito? Que as crianças provêm de diferentes e singulares, né, contextos socioculturais, socioeconômicos, étnicos. Por isso, elas precisam ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação. Isso tudo se dá com base nos princípios da igualdade, individualidade, liberdade, diversidade e pluralidade. Independente das diversas condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, religião, entre outras, em que a criança tem como característica as relações sociais intersubjetivas, né? Ou seja, de cada sujeito, de cada criança, de cada adulto, no espaço escolar ou no espaço da creche, que é a instituição, requerem atenção intensiva dos profissionais de educação durante o tempo de desenvolvimento das atividades que lhes são peculiares, pois esse é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada a partir da brincadeira, e é uma brincadeira orientada pelos profissionais da educação. Não se fala aqui somente professor, não é? Nem sempre se usa essa nomenclatura para o profissional egresso do curso de pedagogia que desenvolve as atividades com as crianças da educação infantil. Então, quais as primeiras orientações? Os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de respeito mútuo, em que se assenta a vida social, devem iniciar-se na educação infantil e sua intensificação, ou seja, a intensificação desses laços, devem ocorrer ao longo da educação básica, ou seja, se arrastar pela creche, pré-escola, ensino fundamental, a etapa inicial e a etapa final, e o ensino médio. Uma orientação segunda. Os sistemas educativos devem envidar esforços promovendo ações a partir das quais as unidades de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher crianças com estreita relação com a família. Não há como ter um ensino de qualidade na educação infantil sem a participação da família, né? Essa família com agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria formalmente estabelecidos. Um terceiro ponto é que a gestão da convivência e as situações em que se torna necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente programadas. Então, tudo no ambiente coletivo deve passar por um planejamento com foco nas motivações, e motivações essas estimuladas e orientadas pelos professores e demais profissionais de educação, porque na creche não tem só o professor, né? Tem o professor, tem a cozinheira, a pedagoga, a diretora da creche, seja ela administrativa, que nome tiver, né? Então, todos esses profissionais têm o seu projeto para a educação infantil, né?
e respeitando os limites e as potencialidades de cada criança e os vínculos dessa criança com a família ou com o seu responsável direto, que não necessariamente seja pai e mãe, mas aquele que cuida daquela criança. E a outra etapa, o ensino fundamental, né? A gente passou aí pela educação infantil, orientações tanto para creches como para pré-escola, né? Creche 0 a 3 anos, pré-escola 4 a 5. O ensino fundamental com 9 anos de duração, aqui nesse documento não se fala da possibilidade dos 9 anos, já se tem como regra os 9 anos de duração do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental de matrícula obrigatória, aqui sem sombra de dúvida, para crianças a partir de 6 anos de idade. Então, se explica aqui, é de 6 a 14, mas tem 2 fases sequentes com características próprias, chamadas, primeiro, os anos iniciais do ensino fundamental, com 5 anos de duração, em regra para estudantes de 6 a 10 anos de idade. Ou seja, 10 anos de idade, assim, se inicia com 6, né? Ao longo do ano, o aluno faz 7, ele pode terminar com 11, se houver uma retenção, com 12. É isso. E os anos finais do ensino fundamental, com 4 anos de duração, é em regra para criança de 11 a 14 anos, com essas variáveis que comentamos. Um parágrafo único que é colocado aqui no corpo dessa diretriz é que no ensino fundamental, acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade. Né? Que o jovem, a criança, ele saiba aproveitar aquilo que está sendo oferecido no campo artístico, esportivo, cultural, da participação dessa comunidade. E se diz aqui que isso na sua cidade e na sociedade em geral que deve haver essa apreciação. E que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. Ou seja, a criança é uma produtora de cultura, a criança é um sujeito histórico que deixa a sua marca por onde passa. Quais os objetivos do ensino fundamental? 1. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. Foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. Então, em 2010, tinha-se até o programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que seria até os 8 anos. Hoje já se pensa numa antecipação dessa idade à medida que vai se efetivando o direito da criança à educação infantil, o que favorece o desenvolvimento no ensino fundamental. 3. Compreensão do ambiente natural e social, ou seja, das ciências naturais e das ciências humanas, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O que é isso? É o currículo, né? É a tecnologia, a arte, a matemática, é tudo isso. 4. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 5. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. Ou seja, né, aqui desenvolvimento de habilidades, capacidades em todas as áreas, curriculares, socioafetivas, sociais, em que o indivíduo está inserido. E o ensino fundamental e essa articulação com as outras etapas. A gente vê que o ensino fundamental ele está ali no meio, né? São 9 anos de ensino fundamental, uma etapa que atravessa aí a infância e inicia a adolescência. Se diz aqui que os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer especial forma de colaboração visando a oferta do ensino fundamental e a articulação sequente entre a primeira fase
né, os anos iniciais do ensino fundamental, geralmente assumida pelo município, em alguns casos o Estado trabalha em paralelo, e a segunda etapa, que é gerida pelo Estado, mas tem municípios que também já assumiram os anos finais do ensino fundamental, porque o processo de municipalização, ele abrange o ensino fundamental prioritariamente. Geralmente a educação infantil ela já é do município. Para que tem que ter essa articulação? Para evitar obstáculos ao acesso de estudantes que se transfiram de uma rede para outra para completar a escolaridade obrigatória, garantindo organicidade e a totalidade do processo formativo do escolar, ou seja, sem interrupções bruscas, não é? E sem rupturas, mas com continuidade, com articulação. E o ensino médio, o que se coloca como objetivo? Número 1, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o segmento de estudos. Número 2, preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado o trabalho, como um princípio educativo para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. 3. O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, ou seja, já estou deixando ali as questões mais físicas, eu já estou trabalhando com o caráter. 4. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. Então, esses são os objetivos do ensino médio. Quais as orientações para que esses objetivos sejam efetivados? Primeira orientação: o ensino médio deve ter uma base unitária, sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas, como preparação geral para o trabalho ou facultativamente para profissões técnicas na ciência, na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica, na cultura, como ampliação da formação cultural. Outra orientação: a definição e a gestão do currículo inscrevem-se em uma lógica que se dirige aos jovens, considerando suas singularidades, ou seja, aquilo que eles têm de particular, e que se situam-se em um tempo determinado, ou seja, o tempo do ensino médio. Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, como diferentes alternativas para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso formativo que atenda melhor os seus interesses, necessidades, aspirações, para que se assegure a permanência dos jovens na escola com proveito até a conclusão da educação básica. E agora, a etapa seguinte é tratar das modalidades de ensino. Isso nós vamos fazer num próximo vídeo. Encerramos aqui as etapas. Quais as etapas? Educação infantil, fundamental e ensino médio. Educação infantil se divide em creche e pré-escola para 0 a 3 anos e 4 e 5 anos creche e pré-escola, ou seja, 0 a 3 anos creche, 4 e 5 pré-escola. Anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, já vindo para o ensino fundamental. 6 a 10, 10, 11, né? Anos iniciais do ensino fundamental, 1º ao 5º, são 5 anos. E anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º. E o ensino médio, os 3 anos finais da escolarização básica.